Boa noite, amigos, saudações tricolores. Quem fala é o Igor. Esse aqui é mais um vídeo pro canal, sejam bem-vindos. Gravando o vídeo hoje, né? Quase um dia depois da derrota de ontem, né? Por os mesmos motivos de sempre. O jogo ontem acabou muito tarde, né? E com o trabalho, só consegui chegar em casa agora, tomar um banho e poder gravar o vídeo, né? Mais um desabafo do jogo de ontem, né? Foi um resultado horrível. Antes do jogo a gente tinha um pensamento de que o cenário era de mil maravilhas e que tudo estava se caminhando bem, com o resultado do empate favorecendo o Fluminense para garantir a vaga no jogo de ontem. E acabou que aconteceu tudo o contrário. O Fluminense não venceu o jogo, não só venceu o jogo, como perdeu o jogo muito mal. E a gente acabou deixando a nossa sorte também para essa última rodada da Libertadores. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco no jogo do River Plate contra o Santa Fé. A gente nem sabe dizer ao certo qual é o melhor resultado pra gente. A gente nem também sabe dizer se na última rodada o River vai pegar o Fluminense tudo desfalcado, né? Então a gente não tem uma ideia do que vai acontecer. O que a gente sabe é que o Fluminense já tem uma vaga na Sul-Americana, no mínimo, né? Do pior dos mundos. Ele tem a vaga na Sul-Americana, que teoricamente é um torneio viável pro Fluminense em comparação à Libertadores, mas é o nosso sonho, a Libertadores. E nada está perdido. Então, quanto ao jogo de ontem, a escalação ela foi até boa, porque se a gente for olhar por peças, eram os nomes que a gente vinha pedindo, né? Exceto, como eu já venho falando, do Samuel Xavier, o Luiz Henrique, o Casares e o Daniel Barcelos entraram no jogo de ontem. Só que isso foi uma mudança de peças, não teve uma mudança brusca de postura do time, muito menos tática e muito menos técnica, né? Mas acabou que o time até começou bem o jogo. Se a gente for pegar os 30 primeiros minutos de jogo, teve três oportunidades, no qual principalmente duas foram claras, que foi logo no segundo minuto, né, com o lançamento do Casares pro Kaique, que finalizou muito mal. O Kaique fez alguns gols, mas dá pra ver que a finalização não é o forte do Kaique, né? Ele tem a velocidade, tem a explosão, o drible, mas a questão da velocidade não é uma. Da velocidade não, da finalização não é uma questão muito familiar ao garoto, né, que ainda tem potencial de evoluir. Depois teve a jogada que o Fred dá o passe de letra, né, pro Luiz Henrique, que chuta em cima do goleiro, nos dois lances. O Vieira ele pula antes do jogador chutar, né? Então é uma situação que faltou mais tranquilidade para os jogadores. Tentaram definir logo, definir em cima do goleiro. E numa outra o Calegari chutou em diagonal e o Vieira espalmou para frente. O Fred estava sozinho, o Fred chutou a bola meio que quicando, tirou a direção do gol e a bola foi para fora. O Fluminense até começou os 30 primeiros minutos bem no jogo, né? Tirando o lance do Júnior, que foi logo depois desse lance do início do jogo, do Fluminense, que eles quase marcaram um gol de fora da área, o Fluminense estava bem no jogo, né? Mas também tem muito aquilo que eu estava falando no último vídeo, né? O time do Santa Fé era mais rápido do que o time do Júnior Barranquilla, mas em compensação o time do Júnior Barranquilla é muito mais físico, muito mais intenso. E se a gente for olhar pelo menos o meio de campo do time do Júnior, parece um time de profissional e os jogadores do meio de campo do time do Fluminense parecem jogadores de base, né? Todos eles fisicamente altos, bem fortes, né? Fisicamente bem superiores ao time do Fluminense. Então, quando a bola era aérea, o Fluminense perdia. Quando era numa dividida, os jogadores do Fluminense perdiam a bola. Os jogadores do Júnior chegavam mais firmes na bola, os jogadores do Fluminense tiravam o pé da bola. Então, o jogo de Libertadores é uma questão que conta bastante. E o Júnior começou a administrar um pouco o jogo e começou a colocar o Fluminense na roda. E esse jogo de ontem, o time ficou ainda mais espaçado do que o jogo contra o Flamengo. Isso porque o Casares, ele jogou na posição do Nenê, só que o Nenê, por mais que ele não tenha feito uma boa contribuição defensiva contra o Flamengo, o Nenê tem o costume de marcar mais na saída de bola, né? Mesmo que ele seja mais lento e seja um desgaste para o time. E é uma reclamação nossa também, né? Do Fred e Nenê marcando na saída de bola. Só que o Casares nem isso faz.
O Casares, tirando aquele lance ali do segundo minuto de jogo, ele não fez nada. E desapareceu do jogo, né? Não conseguiu chamar o protagonismo pro jogo e não conseguiu ajudar o meio de campo. Então Calegari e Martinelli, que já vinham jogando, já estão no terceiro jogo, no quarto jogo seguido jogando, só tiveram mais cansaço. Visualmente o Martinelli estava muito cansado. O Iago, então, o Iago parecia aquele cão que estava fugindo de casa, né? Que o dono deixa o cão escapar e ele começa a rodar para todos os lados, ele fica perdido, né? Foi uma partida muito aquém dos dois, já não vinham jogando bem. Mas ontem, então, foram totalmente dominados pelo meio de campo do Júnior, que acabou fazendo um gol que foi numa jogada que foi na ponta, da lateral, mas que o Martinelli deixou o jogador do Júnior cruzar, né? Foi uma jogada muito óbvia, o cara tocou pro outro jogador do Júnior que estava na linha de fundo e o Martinelli demorou uns 3 segundos para ir em cima desse jogador do Júnior. O jogador cruzou e o atacante acabou cabeceando fazendo gol, né? O cara cabeceou entre o Lucas Claro e o Fred e fez o gol. E o Júnior continuou fazendo com que colocando o Fluminense na roda, né? E foi assim até o intervalo. No segundo tempo o Roger ele acabou não mexendo e ele esperou que o Fluminense não fosse ter algum tipo de estabilização emocional ou tática, que todos os últimos jogos ele vinha substituindo no intervalo, mas ele não substituiu dessa vez. E acabou que tomou um gol muito rápido no segundo tempo. Que já foi um chute fora da área, né? O Marcos Felipe não teve culpa no gol, foi um chute que assim foi muita felicidade do jogador do Júnior, né? Que pegou de fora da área e a bola acabou encurvando e bateu na trave e entrou. O Fluminense então ficou muito mais na roda, o Júnior teve vários contra-ataques para poder matar o jogo de vez, né? E o Fluminense foi mexendo, 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 substituições óbvias, colocando mais vigor no ataque, né? Mais velocidade. E aí o time do Júnior começou a usar a questão da cera, a questão de ter um time experiente, rodado em competição sul-americana, e começou a ganhar muito tempo. O Fluminense ainda diminui, que foi uma boa jogada do Gabriel Teixeira, com um bom passe do Nenê, assistência do Nenê pro Abel, que está muito bem. E não só mais fazendo gol de pênalti, agora o Abel está aproveitando as oportunidades. O Fla-Flu foi gol de cabeça, ontem foi um gol. Ele estava bem posicionado. Tá sem goleiro, mas ele estava bem posicionado, né? Ele poderia estar atrás do Nenê, poderia estar numa outra posição. Mas o Abel aproveitou a oportunidade. Só que parou por ali. O Fluminense não teve força, fôlego, não teve nada para conseguir pelo menos empatar o jogo. Errou tudo que tentou, muita bola aérea, alçada na área. E o Júnior ele não jogou no final de semana, né? Então o Júnior estava bem preparado para o jogo, fisicamente já é um time muito bom. Então foi um time muito mais descansado. E o estadual, querendo ou não, ele meio que deu. Ele tirou um pouco do foco do Fluminense, né? Porque quando o Fluminense fez o gol, ele ainda tentou dar uma pressãozinha no Júnior, mas essa pressão foi tímida e o cansaço ficou muito mais óbvio do que provavelmente qualquer outro tipo de situação, né? Então, nem as bolas aéreas funcionaram, nenhum tipo de situação grave acabou acontecendo para o time do Fluminense empatar o jogo. E o cenário foi o pior possível, né? Eu até brinquei no Twitter ontem, antes do jogo, que não era legal chegar a camisa nova num jogo desses, porque o Fluminense tem retrospecto ruim. E eu agora de noite postei no Twitter o retrospecto dos últimos 15, 16 anos. E realmente não é muito bom, principalmente no Maracanã, no Rio de Janeiro. Então, nas últimas 3 estreias de camisa, o Fluminense perdeu os 3 jogos e os 3 aconteceram no Rio de Janeiro. Aliás, minto, né? Dos últimos 4, 3 foram no Rio de Janeiro e um foi em Bacaxá contra o Macaé. Então, é uma situação muito ruim. O time não tá tendo liga. O Roger, o time não tá conseguindo pegar um estilo. O time não tem estilo de jogo nenhum, né? Ele precisava do ritmo, precisava jogar para poder se conhecer, porque o time não teve pré-temporada. Então o time acaba criando algum tipo de acaba tentando criar algum tipo de situação de jogo, né? Algum tipo de formação, de ideia tática com jogos. Só que os jogos não são contra times pequenos, né? Os jogos estão sendo contra Flamengo, contra River, Santa Fé, Júnior. Então é muito complicado. A gente está enfrentando times que já têm elencos experientes
elencos que estão 4, 5 anos jogando direto, e o Fluminense, além de ter apesar de ter um elenco, né, que não perdeu ninguém do ano passado, teve reforços. O Roger é um técnico com uma mentalidade diferente do Marcão, do Daí e provavelmente do Diniz. Eu ainda cito o Diniz porque todos eles tinham uma função, um estilo de jogo. Então o Diniz tinha um estilo de tentar sair jogando lá de trás, trazer o adversário para o seu campo e poder jogar no contra-ataque. Porque ele tinha na época peças como Mignoni e Everaldo para fazer isso. E em alguns momentos ele conseguia fazer, em outras não. O time às vezes finalizava 30 vezes e não fazia um gol. O time do Odair já era um time mais encaixado, porque é um time que jogava na retranca, mas ele sabia atacar no momento certo. Às vezes ele não usava as peças corretas, mas o Odair tinha um estilo de jogo, o Odair sabia o que ele queria com aquele time. E o Marcão já era muito mais fluido, o Marcão usou um pouco dos dois, do Diniz e do Odair, e conseguiu colocar em prática, e foi o que se deu melhor entre os que eu citei, né? Então nós chegamos numa situação muito ruim, né? Que foi mais uma partida ruim em casa no Maracanã. Nós fizemos 3 jogos no Maracanã e nenhum dos 3 jogos foram bons. Empatamos com o River e ganhamos do Santa Fé. O jogo contra o River, o Fluminense foi o segundo tempo melhor e merecia até ganhar o jogo, né? Pelas oportunidades. Contra o Santa Fé foi o contrário, foi muito mais na questão ali do Fluminense colocar as peças e estar com o time teoricamente mais descansado e conseguir, e focado também, né? E ganhar o jogo de virada. E ontem foi um total desastre, né? A gente lamenta muito, a gente não sabe o que vai acontecer, né, na próxima rodada. Ter que decidir com o River lá já é difícil, porque a minha meta, quando acabou o sorteio, foi de que o Fluminense tinha que ter 10 pontos para passar, e se ele pudesse garantir os 10 antes do jogo contra o River, sem ter a necessidade de ganhar, seria o ideal, seria o perfeito. E o Fluminense ganhou fora, né? Então isso já tinha ajudado bastante, ao ponto do Fluminense só precisar empatar ontem. Acabou que já é muito difícil imaginar jogando com o River, com o time principal, né, com o time 100% e ok, de conseguir um ponto lá, né, na Argentina. Se tiver que se classificar jogando com o River com jogadores a menos, né, ou com jogadores faltando, ainda é mais bizarro. Até ganhando é bizarro, né? Porque você vai ganhar de um time, você necessita ganhar de um time no qual não tem 11 jogadores em campo, não tem nenhum jogador fora no banco de reservas como suplente. E se perder pro River, então, com alguns titulares, né? E acabar tendo alguma situação do Júnior, por exemplo, ganhar o Santa Fé e tirar o Fluminense, ficou uma situação muito difícil, que é a nossa meta do ano, né? Ir longe na Libertadores. Mas é aquilo, né? Se tiver que cair, cara, na fase de grupos da Sul-Americana, nas oitavas já não tem mais nada. Então a gente não consegue ver muitas. A gente não consegue mais sentir a confiança no time. Deu uma brochada legal. Ontem foi todo mundo muito chateado, acordou muito. Eu basicamente acordei, não sabia há quanto tempo era dormir tão chateado e dormir tão puto como foi nessa última semana. Agora, mais por uma questão de análise pessoal, o Marcos Felipe não teve culpa nos gols, né? Não teve culpa em nada. Teve o lance que o goleiro Vieira bateu uma falta do meio de campo e quase surpreendeu o Marcos Felipe, mas o Marcos Felipe estava ligado no lance, né? O Calegari, como eu falei novamente, é o que está mais sentindo a Libertadores. Teve até aquele lance que eu falei do Fred, né, que o Calegari chega e chuta e o goleiro rebate e o Fred perde gol. Só que no lance anterior, que foi na mesma posição, o Calegari poderia ter cruzado, né, ou rolado para trás, mas ele deu um toque que a bola nem saiu do lugar, né? E ele tá totalmente pilhado. No primeiro tempo ainda ele deu um carrinho que acabou quase que lesionando o jogador do Júnior, e foi um cartão amarelo. Então ele já não pôde mais matar jogadas. E isso não vai só para ele, vai para todos os jogadores. O Fluminense pode fazer falta no meio de campo. O Fluminense pode fazer um antijogo. Porque isso faz parte do futebol, puxar o jogador adversário, fazer uma falta que não possa colocar a integridade física do jogador adversário em risco. Teve uma jogada no segundo tempo que o Nenê correu, partiu com a bola, e o jogador do Júnior que bateu o escanteio, ele conseguiu alcançar o Nenê, puxou a camisa, deu uma tesoura e fez a falta, né? E acabou atrapalhando o contra-ataque do Fluminense.
Então o Calegari está muito mal. Eu já falei, o Samuel Xavier é um lateral, né, de origem. O Calegari poderia jogar no meio. Eu já dei sugestão de jogar Martinelli, Iago e Calegari, com o Iago mais na frente. Jogar com 3 volantes, né, que possam se movimentar e possam fazer a bola chegar nos 2 pontas com velocidade o Fred. Eu não vejo problema nisso, né? Porque nesse estilo de jogo de Libertadores, nem Casares e Nenê vão poder jogar como um meia, sendo que nessa situação de não poder ajudar o time, né? Então a gente tem que achar uma alternativa. Não acho que o Wellington também seja essa alternativa de jogar como primeiro volante, porque o Wellington não sabe marcar. O Wellington lança realmente bem, faz 2 bons lançamentos no jogo, mas é um jogador que marca muito, que rouba a bola. O Atlético Paranaense ele não teve esses números, muito menos no São Paulo. É um jogador que, aliás, chega sempre tomando cartão amarelo, um jogador muito imprudente. Então não é esse tipo de jogador que a gente está falando, né? Agora, quanto a Nino ontem também não teve culpa, né, no jogo, tenta resolver as situações sozinho, né? Já Lucas Claro é o oposto, não tá bem nessa temporada, de novo foi mal, né? O lance do primeiro gol foi em cima dele e teve novamente um lance no primeiro tempo, que ele tentou sair jogando de novo, passando por 3, 4 jogadores e perdeu a bola de novo, né? Então é uma situação que ele tá tentando fazer coisas que os volantes não estão conseguindo fazer. Só que se ele perde a bola ali, o time que já não tem nenhum tipo de estrutura defensiva acaba ficando todo aberto para o adversário, todo exposto. O Danilo Barcelos, como eu falei, ele é inferior ao Egídio. Ontem o Barcelos não comprometeu no jogo, mas também não fez nada, né? O Júnior nem jogou tanto no lado dele, porque o Júnior jogou mais pelo meio, no contra-ataque, com o espaço que o meio de campo deu. Então o Danilo Barcelos nem foi tão atacado assim pelo seu lado. Em compensação, ele também foi muito improdutivo no ataque, né? E o Egídio, teoricamente, vai acabar ganhando posição de novo, né? É uma situação muito ruim, porque o Fluminense é a posição mais carente do Fluminense hoje, lateral. E como eu falei também, o salário do Egídio e do Danilo Barcelos, você contrata um jogador interessante. O Inter está pegando o Felipe Jonathan agora, o Fluminense poderia investir em outros jogadores mais jovens, tendo o próprio elenco, mas é difícil imaginar que o Jeff Terra vai virar titular na Libertadores. Como eu já falei do Iago e do Martinelli, totalmente expostos, totalmente desnorteados em campo. Ontem foi uma tortura assistir os dois jogando. O Casares também, já falei. Casares só teve aquele lance no começo do jogo que ele pôde dar o passe pro Kaique não aproveitou. O Casares não consegue ajudar defensivamente e ofensivamente também muito pouco, muito lento. E a gente também não sabe o que o Roger está pensando para essa posição de campo. Essa posição de campo, até que eu já pensei se o Gabriel Teixeira não poderia jogar, tendo o Luiz Henrique e Kaique na ponta, né? Ou o próprio Luiz Henrique jogando mais naquela posição mais solto, e com o Gabriel Teixeira e Kaique nas pontas, invertendo, né? Era uma posição que eu queria muito ver o Marcos Paulo jogando no ano passado com o Daí. Era uma posição que eu pedia muito, que o Marcos Paulo gosta muito de jogar livre, né? Gosta de jogar muito rente ao gol. E deu diversas assistências no passado, mas jogos passadas, né? O Kaique ontem, ele não conseguiu jogar bem de novo, perdeu uma oportunidade clara, tentou uma finalização de longe que foi na mão do goleiro, e perdeu na questão física também, no desgaste que também veio jogando. E o gol dele no começo mudaria totalmente o jogo pro Fluminense, né? Totalmente o jogo, porque o time ia ficar mais leve, não teria aquela pressão, o time poderia se defender melhor e ir sempre contra-ataque, não ficaria tão exposto. Defensivamente vem ajudando, né? Até de uma mesma maneira que o Luiz Henrique, mas também é muito pouco, né? Ele deu uma caída nos últimos jogos também. O Luiz Henrique, ele também perdeu um gol feito, né? Foi menos feito do que o do Kaique, mas também foi um gol que poderia só deslocar o goleiro e fazer o gol. No mais, prendeu muita bola. Ele é um jogador que às vezes esconde a bola do pé. E, e também ajudou muito pouco. O Fred é aquilo, o Fred não foi bem. Ontem teve uma oportunidade e deu espaço à direita para o Luiz Henrique. Então é aquilo, né? O Fred é aquele jogador que, no mínimo, sempre vai dar ou uma oportunidade de gol para alguém, ou vai fazer um gol, ou vai perder a oportunidade. Ontem era a bola para ele ter feito, ele não fez. Mas ele estava visivelmente pilhado ontem também. E o seu substituto está entrando muito bem, que é o Abel, né?
Eu acho que até contra o Flamengo o Abel tinha que jogar, porque o Fred já vem de 2 jogos seguidos. Eu acho que pro jogo contra o Flamengo, que é um jogo que está em aberto, o Abel poderia começar jogando e o Fred entrar depois, né? Contra as que entraram, o Gabriel Teixeira fez o lance do gol, mas também ficou muito difícil de ele conseguir fazer alguma coisa que o time estava desorganizado. O Bobadilha brigando com a bola, né? Parece que a gente está começando a cair um pouco na real com o Bobadilha, mesmo que ele tenha pouco tempo para fazer alguma coisa, tá apresentando muito pouco. O Nenê deu assistência pro gol. O Nenê jogou mais dentro da área, né? Ele tentou alguns cruzamentos, escanteios, a jogada já não foi tão bem, porque foi mais no abafa, né? Foi mais emoção do que a razão, por exemplo, nas jogadas que eles tentaram fazer. E é isso. É uma partida para esquecer. Uma partida que a gente fica muito, muito chateado pela forma como o time vem jogando, pela forma como o Roger vem conduzindo o time, mas principalmente a gente caiu na real, né? As coisas não estavam progredindo, mas as vitórias estavam meio que acobertando as atuações. E é como eu falei anteriormente, o Fluminense não fez boas partidas no ano, o time titular então não fez, e as melhores atuações do time foi com o time misto, principalmente a partir do segundo tempo contra a Portuguesa. O jogo contra a Portuguesa, o segundo jogo, né, que foi um time mais rápido, com um time mais atuante. Então a gente não sabe o que vai acontecer. É até difícil, porque, por exemplo, o Ganso é uma opção, mas a gente está precisando de pegada, a gente está precisando de velocidade, e o Ganso não é esse jogador, né? Então a gente começa a olhar para o banco, para as peças, e as coisas não se encaixam tanto. Quando o Roger faz uma experiência, o jogador não entra bem, aí o que saiu entra no jogo e acaba ajudando. Então é muito complicado a situação que o Fluminense está vivendo. Vamos aguardar o jogo de hoje, né? O time vai ter que. O time não vai poder jogar com o time misto nem reserva contra o Flamengo, porque é aquilo. Se ganha do Flamengo, eleva a moral, ganha uma final contra o rival depois de 26 anos, né? E eleva a moral pro jogo contra o River, sem saber como vai acontecer o jogo contra o River. Se perde esse jogo contra o Flamengo, a moral vai ficar ainda mais embaixo. Mesmo que a meta não seja ganhar o Carioca, o Campeonato Carioca ou o torneio teoricamente mais fácil de ganhar, porque você está numa final com o Flamengo, é o jogo mais difícil, porque é o melhor time da América do Sul, mas é o torneio mais fácil porque você já está na final. E é um jogo só e você tem 90 minutos para fazer um jogo minimamente organizado e ganhar. Não estou menosprezando o Flamengo, pelo contrário, né? Mas jogar uma Libertadores é muito mais difícil, jogar uma Sul-Americana é mais difícil, brasileiro ainda mais, Copa do Brasil idem. Então fica esse questionamento, né, do que vai acontecer e torcer. Vamos ver como é que vai ficar o jogo contra o Flamengo, o que o Roger está pensando, né, no como os jogadores vão se postar na partida, né? O Flamengo joga daqui a pouco também, então o Fluminense hoje tem um dia a mais para poder descansar. O Flamengo também está levando a final do Carioca a sério, dá para ver que o Diego Alves não vai jogar hoje para se poupar para a final, porque a final pode ter pênalti. Então que o Fluminense também esteja pensando nos pênaltis contra o Flamengo, que o Diego Alves é um pegador. Ano passado agarrou duas contra o Fluminense, né? Mas não evitou o nosso título. Então eu acho que o treinamento tem que ser bem específico. A gente não está tendo muito tempo para treinar, né? Mas é para tentar corrigir as situações do jogo. Se mexer muito também desequilibra o time, que já não é equilibrado, né? Então é isso. Vamos tentar elevar a moral, acreditar que sábado o melhor está por vir, porque hoje foi um dia muito triste pra gente, muito chato, né? E que eu não esperava gravar o vídeo, né? Cabisbaixo. É isso aí, gente. Saudações de colores. Até domingo.